Fala pessoal, bom dia! Vamos continuar aqui nossa sequência de 30 aulas com toda a teoria sobre a reversão de doença metabólica, toda a teoria que você precisa saber para reverter o seu diabetes. Tudo bom, gente? Vamos chegando aqui. Para quem não me conhece, para quem é novato na área, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Reversão do diabetes é o meu assunto aqui na internet. Vamos entender toda essa teoria aí, mas, conto que vocês vão colocá-la em prática. Teoria sem prática tem valor zero. Tem que colocar em prática, senão não rola. Então o plano aqui é fazer uma sequência de 30 aulas diárias com exceções, né? Amanhã tô prevendo já que não vai rolar. Hoje eu vou trabalhar à noite, tem plantão lá plantão do Covid. Então amanhã nessa hora eu vou estar no hospital. Aí tem clínica e aí embola tudo, não dá. Então, com exceções, né? Com as exceções aí por motivo de força maior, diariamente a gente faz essas aulas e vamos cobrindo cada dia um pedacinho do conteúdo, do que eu considero mais importante para que a gente consiga colocar isso em prática e consiga colher resultados, né? Ou seja, dá para ser outro paciente em 30 dias, hein? Vocês aproveitem. Para que a gente deixe marcado e para que vocês se comprometam, eu tenho feito de um jeito que você assiste a aula hoje, durante 24 horas ela está disponível, né? Você não precisa assisti-la agora, mas amanhã ela é apagada e entra a próxima, entendeu? Então você não vai conseguir assistir toda de uma vez. Mas eu acho que se for importante, você acha 30 minutinhos nas suas 24 horas, né? Então, sem desculpas, hein? Seguinte, hoje é domingo, hoje vamos fazer eu estou aqui ajustando o programa a depender do que eu leio de vocês, tá? Então, eu recebi ontem, eu tinha uma caixinha de perguntas aberta e tal. Muita gente não entendeu a história da pirâmide. E algumas pessoas também não entenderam a história da banheira. Então, hoje vai rolar uma revisãozinha, tá? Quero explicar mastigado esse negócio aqui e para que todo mundo entenda, todo mundo continue acompanhando. E essa parte é super importante. Essas duas noções aqui são a base de tudo, na verdade, né? Então, o pessoal fala que não entendeu nada da pirâmide, não entendeu nada do que significa tudo aquilo. Vamos voltar lá, vamos revisar esse negócio aí. Basicamente é o seguinte, a pirâmide, ela... Primeiro que... bom, eu vou falar sobre o que ela representa primeiro, tá? A pirâmide representa as proporções, né? Como é que você distribui as diferentes comidas no seu dia. Então, a pirâmide ela tem uma forma que ela é larga na base e tem uma ponta em cima, entendeu? Ou seja, se você olhar de novo a foto, e eu vou tentar postar aqui, infelizmente eu não tenho o iPhone, porque o iPhone consegue fazer isso, parece. Deixa eu ver aqui. Não, perguntas. Mas enfim, eu não consigo colocar a imagem aqui agora. Mas o fato é que quando você vai lá e coloca diferentes comidas em diferentes níveis da pirâmide, significa que você vai dar preferência para ter maior proporção das comidas da base, porque a base é maior, entendeu? As comidas que estão representadas na base da pirâmide vão estar em quantidades maiores durante o seu dia, vão ser aquelas que você vai encher o prato, entendeu? Quando você olha a pirâmide do seu prato, entendeu? Você também vai ver que tem comidas que estão em quantidade um pouco maior, tem comidas que estão em quantidade um pouco menor e são recomendadas que seja assim, entendeu? Então, se você for lembrar, a pirâmide que eu comentei que entrou aqui no Brasil lá pela década de 80, tá?
80 e 1981, uma coisa assim, não vou lembrar de cabeça agora, mas no comecinho da década de 80. E essa pirâmide foi importada dos Estados Unidos. A gente não sabia de nada disso, a gente não comia assim aqui no Brasil. Se você for ver como é que é distribuído as quantidades dos alimentos através da pirâmide, ela não tinha muito a ver com o que a gente fazia aqui, entendeu? Então, na prática, o esquema era bem diferente. Muito bem. Você tem a base da pirâmide com alimentos, basicamente grãos e as farinhas derivadas desses grãos. Porque repara que farinha e grãos, eles são praticamente a mesma coisa, quase sempre. Você processa os grãos e os transforma em farinha. Por eles estarem na base da pirâmide, o pedaço, né, da pirâmide é muito maior na base, isso significa que você deveria basear a sua refeição nessas coisas. As suas refeições todas deveriam ser baseadas em carboidratos, baseadas em farináceos, baseadas em grãos. E aí que tá, nem a distinção de grão integral na época ele fazia, entendeu? Come lá bastante arroz, come lá bastante pão, come lá tapioca, essas comidas que são ricas em carboidratos. São grãos, tubérculos são as batatas e mandiocas, a família inteira dessas coisas. E logo no segundo andar, o segundo andar seria aquela categoria de alimentos que vem logo na sequência. Tem bastante ainda, mas talvez um pouco menos do que os grãos e farináceos. E aí ele colocou outra categoria de alimentos que também costuma ser muito rico em carboidrato também, entendeu? Então repara, a pirâmide tem 4 andares, só que 4 andares diferentes, né? O primeiro andar é maiorzão, o segundo ainda é muito grande, mas um pouco menor do que o primeiro, o terceiro já é menor e o quarto é o menorzinho de todos, entendeu? Dos 4 andares, os 2 da base, os que são os maiores, dá muito mais do que 50%, do que metade do que você come, são riquíssimos em carboidrato, com praticamente nenhuma proteína e nenhuma gordura, entendeu? Na verdade, se você voltar na época, o objetivo número 1 dessa pirâmide era escolher os alimentos com a menor quantidade de gordura possível para que eles tivessem a menor quantidade de colesterol possível. O grande objetivo era evitar a ingesta de colesterol. Na época, os Estados Unidos, que é da onde vem essa história, entendeu? Os Estados Unidos já viviam aquele clima de epidemia, só que de doença cardiovascular, de infarto, derrame, aquelas coisas todas. Então, eles estavam desesperados atrás do culpado, entendeu? Para essa coisa, para poder resolver esse problema. Vinha rolando um debate científico, o pessoal não tinha batido o martelo ainda, mas o debate tinha o time das gorduras, entendeu? Onde as gorduras seriam as culpadas, porque elas que carregam o colesterol, elas que andam junto do colesterol. E você deveria fazer uma dieta muito, muito pobre em gorduras, principalmente as gorduras animais, que o colesterol, por definição, é uma substância de origem animal, entendeu? O pessoal só esqueceu que a gente também fabrica colesterol. Mas enfim, e aí você tinha o time que achava que o açúcar e os carboidratos eram mais perigosos, eram responsáveis pela resistência à insulina, e esse sim seria o principal causador de doença cardiovascular, entendeu? Então, resumindo, Peraí que eu vou encher essa água aqui de novo.
sei o que está acontecendo ali, mas enfim, ao vivo é assim, viu? Mas o negócio é o seguinte, então existia esse debate ainda, entendeu? Se o que causava esse aumento no número de infartos era a ingesta de gordura ou se era o excesso de ingesta de carboidratos. E esse debate rola até hoje, na verdade. Ele simplesmente enfraqueceu, porque, na verdade, não foi que os cientistas chegaram a uma conclusão. O governo americano, naquela ânsia do político mostrar serviço, o governo americano pegou um senador lá, um negócio, um político, e falou, olha, é muito legal esse debate de vocês, é muito importante, etc e tal, mas, aquela conversa, né? Mas o povo americano não pode esperar a resposta, o povo americano precisa de uma ação, a gente precisa resolver o problema logo, entendeu? E o governo escolheu um lado da história, entendeu? O governo decidiu qual era o certo. Dureza, né? Mas enfim, ao invés de o pessoal conseguir um estudo que respondesse a pergunta e que resolvesse o debate, o governo americano foi lá e decidiu que a ingestão de gordura alimentar era o problema, mas foi uma decisão que não... Estranho, né? Política não tem nada a ver com isso. Enfim, por que o governo chancelou, por que o governo escolheu lados, eles começaram a publicar esses documentos, como é que deveria ser o novo jeito de comer. Então, esse em resumo, né? Essa é a estratégia alimentar low fat. Low fat em inglês significa pouca gordura, entendeu? Todos os alimentos da base da pirâmide são paupérrimos, são muito pobres em gordura. Você começa a ter os derivados animais, que são as carnes, os ovos, leite, queijo, etc., lá no bico da pirâmide, lá no segundo andar, no caso, né? E eles falam textualmente, porque tem a foto, mas tem o texto também, né? No texto, eles falam para você consumir pouca carne. É daí que vem aquela conversa do bifinho pequeno de palma de mão que você escutou. É daí, e de preferência, de carne magra, né? Então você poderia comer o peito do frango, mas deveria tomar cuidado com a pele do frango. Tem gente que evita até a coxa do frango, porque a carne tem uma cor diferente, entendeu? E eles ainda separavam, né, as carnes em carnes brancas e carnes vermelhas. Então a carne vermelha foi pior ainda. Tem algumas dessas tabelas, eu não me lembro se essa que eu mostrei exatamente tinha, mas outras tabelas com certeza tem um bife de carne vermelha no bico da pirâmide, junto do doce, junto de uma garrafinha de óleo e tudo mais. Então, o grande impacto disso, e porque eu gosto de frisar isso, é que de toda a história até 1980, a gente aqui, o brasileiro, comeu de um certo jeito. E não tinha nada de desnatado. E não tinha nada de low fat, de pouco, de magro, de comida magra, entendeu? Comida de sítio, né? Porque a gente aqui no Brasil, tipicamente, a gente tinha uma cultura rural, entendeu? A gente tava, uma grande parcela da população ou esteve no sítio ou estava no sítio a vida toda, né? E no sítio, vocês devem bem saber que não tem esse pavor de gordura. Pelo contrário, o pessoal valoriza a banha do porco. O pessoal valoriza muito a gordura do leite. O pessoal valoriza muito os ovos, que são praticamente metade gordura, e por aí vai. As partes gordas dos animais são valorizadas, entendeu? A gente gostava muito de vísceras. A gente comia a banha do porco, a gente estocava alimento na gordura do porco. Então tinha porco no tacho, então tinha, enfim, nada era desperdiçado. Esses pratos clássicos, né, os pratos tradicionais, eles não tinham nenhum receio de ter gordura, de ter miúdo, de ter o animal inteirinho, entendeu? Quanto mais gordinho, melhor. E isso foi sendo mudado justamente nessa época, porque
Como é que você pode comer feijoada? Perceba como você fala de feijoada hoje em dia, e é um alimento meio tabu, assim, pesado, e isso também ele come feijoada, é uma refeição extravagante, entendeu? Mas a feijoada nada mais é do que um jeito de você aproveitar tudinho que você tem do bicho, entendeu? Se você colocar lá a orelha do porco, entendeu? Que é uma coisa que a gente imagina, né? Que entre comer um pedaço de carne do porco e comer a orelha do porco, a maioria vai preferir comer a carne, mas como é que você faz com a orelha? Você vai jogar fora? Era tão valorizado que você tinha a orelha, você tinha o focinho, você tinha rabo, você tinha pé. Tudo em pedacinho vai para dentro da feijoada, entendeu? Bota um feijãozão lá para disfarçar e o animal é aproveitado de cabo a rabo, sem medo nenhum de gordura. Pelo contrário, por incrível que pareça, extremamente nutritivo, entendeu? Tudo quanto é tipo de vitamina, tudo que você precisa para ficar forte e saudável tem ali num prato de feijoada, entendeu? Então, o que chama a atenção é o contraste, é a mudança, sabe? É o que o pessoal culturalmente, né, ao longo do tempo vinha fazendo, que era valorizar bastante os animais, entendeu? Todo mundo que morou no sítio sabe que precisa ter galinha em volta da casa. Todo mundo que morou no sítio sabe que o ideal era ter uma pocilga, tinha que ter um casalzinho de porco lá para manter essa máquina girando, entendeu? O pessoal tinha a criação bem pertinho em volta da casa, porque a sua sobrevivência, principalmente no inverno, dependia desses bichos, entendeu? Então o pessoal chegava a plantar milho, plantar mandioca, plantar essas coisas todas para alimentar os animais. E aí o animal vinha para a panela depois, entendeu? Em 1980, como no segundo andar tem os legumes, as saladas e as frutas, e você conhece, né? Foi recomendado que a gente comesse 5 porções, 4, 6 porções de frutas por dia, mais as saladas, mais os legumes, etc. Tal. A gente passou a mudar até isso, porque o vô, que hoje tem 80, 90, mais anos, o vô não liga muito para salada, nunca ligou para salada. Salada na cabeça dele é comida de bicho, entendeu? Mas a gente aprendeu, quem é aí da geração que hoje está com 60, 70, 50, cresceu ouvindo que salada é tudo de bom, que salada emagrece, que você deve começar a refeição com salada, etc. Tal. Isso nunca foi o recomendado antes desse documento. Entendeu? Então, o que eu quero chamar a atenção da pirâmide é que ela mudou o jeito do brasileiro comer, entendeu? Ela criou um jeito que ninguém no mundo conhecia, na verdade. É isso que eu quero chamar a atenção. Carne, gordura, ovos, etc. Tal, eram a base da alimentação. Podia ter um tomatinho, podia ter uma abobrinha, a gente não ia ridicar essas coisas, a gente não ia negar, mas nunca que isso era o foco. Ninguém que trabalha na enxada, ninguém que faz trabalho braçal, que era a base da história no Brasil antigo, entendeu? No Brasil da zona rural, todo mundo sabe que se você for viver de horta, você está lascado. Horta não gera a sustância, não dá força, não dá capacidade de trabalho, entendeu? Então, quem dava isso era os animais, tá? Porquinho principalmente, mas entrava bode na história, e boi então, boi era um luxo, porque daí era muita... boi era primeiro que dava leite, né? E segundo que boi era só em dia de festa que você podia matar um, porque era muita comida, né? Você tinha poucos jeitos de conservar essa comida toda. Então boi eu lembro muito bem, e isso é uma impressão minha, né? Mas boi era considerado uma carne de patrão, carne de gente rica, entendeu? Não era todo mundo que tinha acesso à carne bovina toda hora assim, não.
Muito bem, essa é a pirâmide. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Mas o próximo passo é a gente entender que quando você coloca essa pirâmide com muito carboidrato, muitos grãos na base, e as carnes e gorduras vão tudo lá para o bico da pirâmide, para se tornarem porções pequenas, entendeu? Você quase que inverteu a pirâmide rural, você quase que está fazendo ao contrário do que sempre foi feito. E aí a encrenca passa a ser o seguinte, deixa eu só adiantar esse café aqui. A encrenca passa a ser que quem montou isso não levou em conta, o pessoal estava pensando somente em calorias, entendeu? Quanta comida você come vai definir se você engorda ou emagrece, se você fica saudável ou não. E o problema é que quando você digere o alimento, quando você vai processar o que você comeu, você processa cada tipo de comida desse diferente, entendeu? Você processa tudo diferente. O caminho, o processo que o arroz segue é diferente do que a carne segue, do que o ovo segue, e é diferente do que a manteiga que você usou para fazer o ovo segue, entendeu? Então, proteínas passam por um caminho e vão para um destino, são estocados em alguns órgãos. Gorduras passam por outro caminho completamente diferente, não tem nada a ver na digestão, entendeu? E vão para outro destino, que é o tecido adiposo. Proteínas vão para músculos e ossos, principalmente. Nosso estoque de proteína é muscular, principalmente. E o carboidrato vai para o fígado. O carboidrato é primeiro, né, estocado na forma de glicogênio no fígado e depois, posteriormente, se precisar, no músculo também. Mas primeiro começa no fígado. Então, o problema, assim, a pegadinha da história é que esse estoque de carboidrato, esse estoque de açúcar que a gente tem no fígado, ele é mínimo, ele é muito pequeno, entendeu? E por ser pequeno, ele lota fácil. E aí que entra a teoria da banheira, que eu sugiro até que você vá lá no YouTube e reveja em detalhes. Eu vou fazer um resumaço aqui, tá? Mas o que acontece com a banheira é que ela representa justamente esse estoque de açúcar do nosso corpo, entendeu? Que é um estoquezinho menor. Então, o exemplo que eu gosto de dar é que você vai ao mercado e você traz coisas de deixar na despensa. A despensa costuma ser grande, entendeu? Ela costuma ser um estoque maior. São coisas de pacotinho, entendeu? São os enlatados, aquelas coisas que não precisam gelar, entendeu? Então, você pode deixar em qualquer lugar, inclusive. Você vai expandindo, aumentando ele se for necessário. E a comparação que eu faço é que esse seria o tecido adiposo. O tecido adiposo é onde a gente estoca gordura, entendeu? E se você precisar aumentar o seu estoque de gordura, de tanto que sobrou, você tem como, você faz isso. Você vai lá e o seu tecido adiposo expande. Todo mundo já passou por isso, entendeu? Você começa a ficar mais gordinho, entendeu? As suas roupas podem começar a dar a impressão de estarem encolhendo, mas na verdade o que acontece é que o seu estoque está lotando. O que acontece é que o seu estoque é que está lotando, entendeu? Agora, isso não acontece da mesma forma com músculos. Você não vai ver muita gente ficando musculoso de tanto comer, entendeu? Mas é lá que o corpo estoca as suas proteínas que vão ser necessárias para funcionar a máquina. Porque você hoje, por exemplo, falando da sua imunidade, falando de anticorpos, falando dessas coisas, isso tudo é proteína, entendeu? O seu suco digestivo, os seus hormônios, a sua cicatrização, tudo isso é movido a proteína, tá? Você precisa consumir esses alimentos para que essas funções funcionem. E aí que tá. Se você consome uma quantidade boa de proteínas por dia, você guarda no músculo e se precisar, você usa. Agora, se você segue a recomendação de evitar produtos animais, de evitar comer ovo, evitar comer carne, evita, come pouco,
evita ao máximo que pode, e é para comer grãos, é para comer salada, é para comer abobrinha, você fica com uma dieta bem mais pobre em proteínas. E aí que é o problema. Se você não consome o suficiente, e o seu corpo precisa para fazer coisas bem básicas, entendeu? Você vai acabar tirando do seu estoque e você tende a enfraquecer os seus músculos e enfraquecer os seus ossos, que é um problema muito comum na velhice, entendeu? A gente fala que o idoso tende a perder músculo com o tempo, mas isso tem um componente nutricional aí, entendeu? Tem um componente nutricional aí que pode ou agravar ou aliviar esse problema, entendeu? Enfim, voltando ao assunto, quando você começa a basear a sua dieta em muito carboidrato, o nosso estoquezinho, quer dizer, percebe? O estoque de carboidrato é o menor. E o pessoal girou a pirâmide de ponta cabeça e mandou que no seu prato a porção maior seja de carboidrato. Então, o que você mais come é o que você mais tem dificuldade de estocar. Percebeu isso? O que você mais come hoje em dia, nos últimos 40 anos, por recomendação oficial, é o que o seu corpo vai ter mais dificuldade e menos espaço físico para guardar. Então, vai chegar uma hora que você está comendo muito carboidrato e gastando o mesmo tanto, no mínimo, né? Talvez até um pouco menos, porque o trabalho braçal foi aliviado também. Então, você vai tendendo a comer carboidrato que enche a banheira. Mas aí você não tem tanta oportunidade de esvaziar a banheira. E aí, daqui a pouco, o pessoal já inventou uma modinha diferente, que você tinha que comer frequente a partir de agora. Até porque o carboidrato não gera saciedade, né? Eu dei o exemplo ontem do efeito depois de comer churrasco, comparado com o efeito depois de comer macarrão. Você pode ter comido 1000 calorias nas duas. É drasticamente diferente com o macarrão te dá fome daqui a pouco, entendeu? Então, o que acontece é que você passou a criar um hábito com alguns dos piores erros que você pode fazer do ponto de vista metabólico, dos piores erros. Sendo que, na minha impressão, o pior de todos é comer com frequência, entendeu? Se você está mantendo sempre o seu tanque cheio, você vai criando uma disfunção metabólica que vai tendendo, não é de cara, não é rápido, entendeu? Mas ele vai tendendo a te engordar ao longo do tempo, entendeu? Que é uma tendência que a gente enxerga na população, né? Todo mundo hoje tende a engordar ao longo do tempo. A gente fala até que é normal da idade engordar, sendo que tem foto aí na sua casa que desprova isso, né? Você tem pessoas idosas que passaram a vida inteira com o mesmo peso, que engravidaram 8 vezes, entendeu? Enfim, que não mudaram muito o seu peso, apesar de todas as desculpas que você usa, apesar da idade, apesar da gravidez, apesar de não serem atletas, eles não pagavam mensalidade de academia, entendeu? Essas coisas todas. E claro, algumas pessoas trabalhavam muito pesado, na enxada, lavando o lençol no braço, etc. Tal. Mas nessa época já tinha aqueles que eram do comércio. Naquela época já tinha médico advogado. Naquela época já tinha, entendeu? Pessoas que não eram trabalhadores braçais, entendeu? E eles também passavam a vida inteira com o mesmo peso, entendeu? Eles também passavam a vida inteira sem lidar com diabetes, com obesidade, pressão alta, etc. e tal. Tanto é que uma parcela considerável desse povo aí, se passasse pelos perrengues, acidentes e coisas assim, eles iam levando e chegavam aos 80, 90, 100, coisa que a nossa geração agora, dos 30, 40, 50 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não, se você for sincero, você não se vê indo para mais de 100 anos, entendeu? No geral, claro, né? No geral. Generalizando, olhando para a rua, você não vê as pessoas saudáveis a ponto de imaginar que elas vão viver bastante.
as pessoas estão doentes já aos 30, 40, 50 anos, entendeu? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você já tem a geração dos netos que deve viver menos do que os pais e do que até os avós. A previsão de longevidade está encolhendo no mundo moderno, que é uma coisa louca, entendeu? Tem a ver com um monte de coisas? Com certeza. Tem a ver só com alimentação? Claro que não. Mas, na minha opinião, é um dos principais fatores, entendeu? Essa história de você trocar os produtos animais, carnes, ovos, leite, etc. e os derivados, por salada, por frutas, por açúcar, entendeu? Empobrece a nossa nutrição. E explica muito do que eu estou falando aqui. Uma vez que você encha a banheira, entendeu? Uma vez que você encha a banheira, você começa a ter tendência a engordar independente do que você coma, porque a banheira cheia, o estoque de açúcar, né, que você normalmente tem, quando ele chega no limite, você come uma banana, entendeu? E aquele açúcar não tem para onde ir. É igual você ir no mercado, você quer guardar no congelador da geladeira, que é a parte menorzinha, e quando você abre a porta, já está lotado, entendeu? O corpo precisa transformar aquilo em gordura para ser estocado em outro lugar. E aí você engorda comendo de tudo. Você engorda para qualquer coisa, você engorda comendo arroz integral, você engorda comendo aveia. Todo mundo conhece essa história. Essa estratégia de ficar comendo grãos integrais, ela não é muito eficaz, entendeu? Ela é possível emagrecer fazendo isso? Claro que é. É possível fazer um monte de coisa. É possível passar fome por um tempo. É possível você aguentar uma dieta que não te gera substância, entendeu? Você aguenta por um tempo. O problema é que a maioria dos pacientes, a maioria, não todos, mas a maioria dos pacientes recai, entendeu? Faz o tal do efeito sanfona, aguenta durante um pouco de tempo, passa fome, fica desconfortável, relaxa e engorda de novo. Enfim, como eu falei, vale a pena ver o vídeo da banheira lá no YouTube, entendeu? Ele está explicado com um pouco mais de detalhe, tem umas fotinhas a mais. Mas eu queria deixar claro hoje, principalmente, a conversa da pirâmide, entendeu? O que significa a pirâmide? A pirâmide é só uma representação das quantidades das comidas. E eu quero chamar a atenção que essas quantidades, essas proporções entre os diferentes grupos alimentares foi drasticamente mudada na década de 80 aqui no Brasil, entendeu? Então, drasticamente mudado. O interessante é o seguinte, isso é uma coisa que nem se falava, né? Mas até quando você vai para os extremos, entendeu? Isso é meio complicado de falar, porque, né? Enfim... Quando você vai para os extremos, você começa a ver, por exemplo, os extremos seria assim, num extremo você teria as pessoas que evitam ao máximo comer produtos animais, que são os vegetarianos e veganos, entendeu? Esse pessoal tem uma dieta que tipicamente é muito rica em carboidrato, porque eles evitam comer proteína, eles não conseguem comer proteína o suficiente, porque evitam produtos animais. E eles evitam geralmente comer gordura, entendeu? A única gordura, a única coisa que eles comem é um fiozinho de azeite na salada, e olha lá. Tudo que eles comem é muito magro, entendeu? Esse pessoal, tem uma parcela grande deles que não consegue equilibrar a sua nutrição. Ao longo do tempo, eles vão sentindo que precisam de vitaminas, eles precisam de suplementos, eles precisam comprar pozinho de proteína, eles precisam de várias coisas assim, porque a nutrição não entrega tudo para eles, entendeu? E você depois vai ter você vai ter o outro extremo. Hoje em dia tem um pessoal aí que evita comer plantas, entendeu? Por vários motivos, cada um vai ter os seus. Alguns evitam 100%, alguns evitam que elas sejam a base da alimentação. E eles vivem de produtos animais, eles vivem de carne, leite e ovos. E o interessante é que, do ponto de vista nutricional, eles têm muito mais facilidade de fechar essa conta
de terem uma dieta satisfatória do que outros, entendeu? Então, enfim, nutricionalmente falando, ao contrário do que você aprendeu na escola, a gente tira algumas vitaminas e micronutrientes, entendeu, das plantas, mas como o nome já sugere, e a definição de vitamina é exatamente essa, entendeu? São coisas que você precisa em quantidade menorzinha, muito, muito pequena, entendeu? Você não precisa comer um balde de salada para ter as vitaminas que você necessita. Qualquer tomatinho incidental ali já resolve, entendeu? E, enfim, houve uma certa deturpação dessas necessidades e a gente está sofrendo, especialmente quando você já encheu a sua banheira, que você já tem uma disfunção metabólica, seguir essa história da pirâmide é muito complicado. É muito complicado. Isso aí é o que faz saúde. Isso é o que faz. Isso é o que faz aquela noção que quase todo paciente diabético já percebeu. Você perpetua a sua doença, entendeu? A escolha da sua alimentação faz a sua doença sempre progredir, sempre piorar, sempre demandar um remedinho a mais, entendeu? Nunca fica bom. Pede mais, aumenta a dose, pede mais, sempre progride, entendeu? E é por isso que eu me sinto à vontade de vir aqui falar de reversão do diabetes tipo 2, porque é isso que acontece, quando você ajusta a sua alimentação, a doença não tem que andar e pedir mais remédio. A doença não tem que andar sempre para frente. Você consegue ajustar as coisas e fazer com que o seu corpo demande menos remédio. Demande menos insulina, entendeu? E nessa você realmente consegue ajustar as coisas. Alguns pacientes vão ficar sem nada, alguns pacientes vão ficar com menos medicação do que antes, entendeu? Não é reversão 100% para todo mundo, especialmente para quem já tem muitos anos de evolução e tudo mais, é um jogo mais difícil, entendeu? Mas é realista, e o único jeito de descobrir o quanto você consegue fazer é testando, entendeu? Coloque em prática, mas coloque em prática de um jeito que você consiga fazer por um longo período. Um longo período, tipo uns 30 anos, assim. Um longo período de preferência para sempre, entendeu? Olha lá, olha como é interessante. Marlene, eu vou usar o seu exemplo aqui, mas não fica chateada, tá? Mas olha lá. Então, deve-se comer carne todos os dias? Esse é um tipo de pergunta de quem passou por essa lavagem cerebral, entendeu? De que carne faz mal, de que você deveria viver de salada, que você deveria viver de abóbora, entendeu? Deveria viver de batata. A gente ouviu essas coisas, a gente ouviu falar que carne é muito perigoso. Mas carne, que nem eu falei até aqui, carne vai parar nos seus músculos. Você come músculo e você ganha músculo, entendeu? Carne fortalece os seus músculos, fortalece os seus ossos. Carne para um diabético não contém açúcar, que o diabético não é um intolerante à glicose, um intolerante a açúcar, carne não tem açúcar, entendeu? Então e carne é altamente nutritivo. Tem praticamente todas as vitaminas que você tem em carnes, entendeu? Então, é uma refeição que se você quiser juntar uma porção boa de proteína, de carne, com uma saladinha, entendeu? Com alface tomate, com um legume que seja, entendeu? Você tem uma refeição completíssima do ponto de vista nutritivo. Você vai ficar saciada, você come carne e mata a sua fome de verdade, entendeu? Não é brinquedinho de comer pão e macarrão, não, que você fica meia hora tranquila e daqui 2 horas você estava já caçando na sua cabeça o que comer de novo, entendeu? Então, se você for lá e consumir uma boa porção de carne em cada refeição principal, em todas as refeições principais, o que acontece de cara é que você nem consegue passar de 3 refeições por dia. Você não consegue passar de 3 refeições por dia. Você vai fazer 2 e tem gente que faz até menos. É muito interessante.
E é muito interessante, aí que tá. Se você consome carne direito no almoço, se você consome carne direito no jantar, não existe lanche da tarde. Esse papo de lanche, imagina a sua avó, imagina os seus antepassados lá no sítio ou na caverna, pior, né? Você voltar mais para trás. Imagina esse pessoal parando o que está fazendo para fazer lanchinho da tarde. Lanche da tarde só alguém rico, só alguém, mas assim, no ambiente de extrema fartura, de vida muito mansa, entendeu? Que consegue pensar em carregar uma frutinha para o trabalho. Nunca passou pela cabeça dos seus avós isso, entendeu? E outra, não é porque é errado, sei lá, você pode argumentar o que você quiser, é porque o seu corpo não pede mais, não precisa, entendeu? É uma longa história, não quero me estender hoje aqui, mas os motivos pelos quais esse troço ficou popular são todos errados, entendeu? Para variar, né? A gente sempre extrapola exceções, entendeu? Enfim, não precisa, entendeu? Especialmente no contexto de quem eu converso aqui, né? Imagina que eu estou falando de pessoas que diabéticos tipo 2 quase sempre estão acima do peso, quase sempre estão barrigudinhos, entendeu? Com gordura nos lugares errados, porque isso é o que define a doença, inclusive. E aí você vai lá e manda uma pessoa que tá derramando, ele não tem aonde guardar comida no corpo mais, entendeu? Ele está extravasando comida no sangue, entendeu? Glicose e triglicérides, entendeu? Pelo sangue. E aí você vai lá e manda essa pessoa comer de 3 em 3 horas, mesmo que ela não tenha fome. Faz sentido para você? A doença dela é sobra de comida. E você manda ela comer sem vontade, mesmo que tenha sem vontade, você manda ela comer toda hora, entendeu? A origem dessa orientação de comer de 3 em 3 horas são halterofilistas, tipo Schwarzenegger, aqueles caras, entendeu? Eles sim, porque eles estão buscando ficar enormes, entendeu? E treinando muito, etc. Tal, eles precisam comer quantidades absurdas de comida e você não consegue comer tudo de uma vez. Foi aí que nasceu a história de comer de 3 em 3 horas. Porque você tinha que dar uma brecha até conseguir engolir comida de novo, entendeu? Aí você pega esse cara, que é o 0,1% do mundo, e conta a história dele para qualquer Zé Mané que entra numa academia hoje em dia. É o fim da picada, é uma falta de noção completa, entendeu? Entra a avó lá, de 70 anos de idade, a senhora. Olha, meu médico mandou eu vir aqui me exercitar porque eu estou diabético. Entendeu? Não, beleza, vamos comer de 3 em 3 horas. E compra esse pó, compra esse pó, compra esse pó. Vai sair R$ 500 por mês. Mas ovo não, porque é perigoso. Pelo amor de Deus, tá tudo do avesso. Tudo do avesso. Entendeu? Então, enfim. É uma longa história. E tem os vieses comerciais e vai mudando a cultura, né? Vai mudando a cultura das pessoas. E aí o que me chama muita atenção e que me dá um nervoso, o que me dá um nervoso é justamente isso. As pessoas começam a ficar inseguras. Primeiro porque elas não sabem o que fazer. Elas já escutaram de tudo nessa vida, entendeu? Então chega ao ponto de a gente estar falando, o que eu falo aqui soa estranho. E eu entendo, eu não fico chateado, eu sei que é estranho. Eu sei que nos últimos 40 anos mandaram fazer exatamente o contrário, entendeu? E tá tudo bem, eu estou argumentando com vocês, eu estou fazendo uma proposta aqui e torcendo para que você tente, para que você experimente, porque a hora que você experimentar, você não volta atrás mais. É só achar um cardápio que você goste que você consegue levar para o resto da vida, porque você vai se sentir cada vez melhor. Você sente, tem vários tipos de benefícios, né? Uma das aulas que a gente vai fazer vai ser sobre isso. Até o fim das 30 a gente vai falar sobre isso, tá bom? Muito bem, essa era ficou um pouco redundante aqui, eu repeti algumas coisas, mas é que eu quero frisar essa noção, essas duas noções, da pirâmide e o que significa pirâmide, né? Tinha um pessoal que não entendeu.
você ter alimentos em proporções maiores e alimentos em proporções menores. A gente inverteu essas proporções, né? A gente passou a recomendar que as pessoas vivam de açúcar, vivam de carboidrato. E não tem, o nosso corpo não foi feito para isso. A evolução não favorece essa hipótese, entendeu? A gente é caçador de origem, né? E principalmente o que acontece com o seu metabolismo, entendeu? A nutrição funcional tem culpa no cartório também. E aí que tá, para quem já é magrinho, para quem é jovem, porque o jovem que gosta dessas coisas, né? Então, polenta é nutritivo? Polenta é carboidrato puro. Polenta é uma dessas refeições, polenta é feita de milho, né? Polenta é uma dessas comidas tradicionais que você comia porque tinha, entendeu? Mas nutritivo, não, ele tem bastante energia. Então, imagina só, para quem quer perder peso, faz sentido você comer uma comida muito, muito rica em energia? Faz sentido para um diabético comer uma comida muito, muito rica em açúcar? Porque milho é açúcar puro, entendeu? Tira aquela casquinha de fora, o resto é açúcar, entendeu? Ah, mas me falaram que é carboidrato. Eu falei, então, te explicaram errado. Carboidrato se transforma em açúcar. Carboidrato é açúcar. Entendeu? Então, não é uma questão. A pergunta nem é se é nutritivo ou não. A pergunta é: convém para você, para a sua estratégia, faz sentido comer polenta? Porque se você for muito magro, beleza, na sua banheira cabe, entendeu? Sua banheira está vazia. Você comer polenta, a banheira oscila, ela sobe um pouquinho, gasta um pouquinho. O magro aguenta tudo, entendeu? Você conhece as pessoas que vivem de polenta e doce, isso e aquilo, e aguentam enquanto são jovens, né? Aguentam por um tempo. Mas eu estou falando de pessoas que geralmente já têm mais idade, já comeram errado mais tempo e estão com a banheira lotada. Se você come polenta, a banheira extravasa, tapioca a mesma coisa, tapioca é mandioca, é 80% carboidrato. Se couber na sua banheira, ótimo, entendeu? Se comer na sua banheira, ótimo. Se couber na sua banheira. Mas se extravasar na sua banheira, é glicose solta no sangue. E é o primeiro passo para ficar diabético. Só não acontece de cara porque o seu corpo transforma em gordura e te engorda. E com o tempo te engorda nos lugares errados. Ou seja, cuida da banheira, gente. Cuida da banheira. Cuidado com ela, cuidado com as suas escolhas, cuidado com o cardápio. Combinado? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se ficou dúvida, vocês mandam bala, pergunta para mim. Eu vou passar aí, vou separar umas horas do domingo hoje aí para responder, tá bom? Eu preciso que vocês entendam o conceito da banheira e o conceito da pirâmide. E amanhã não vai ter aula, tá? Amanhã eu posto algum conteúdo aí, tá? Mas não vai poder ser vídeo assim. E na terça-feira a gente volta, continuando a sequência, 30 aulas até a reversão. Combinado? Bom domingo, bom fim de semana. A gente se fala já já. Um abraço, tchau.